O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Em algumas traduções, essa parte finalzinha, aqui do último verso, verso 6, diz: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Meus irmãos, era mais ou menos 1h da madrugada de hoje, eu ainda estava meditando nessa palavra. E o Senhor me colocou no coração esse texto bíblico, porque nós estamos vivendo momentos muito angustiantes sobre a face da terra. E a tendência é se complicar cada vez mais. A tendência é que a perseguição aos cristãos se avolume. A tendência é de que as trevas cada vez mais se tornem densas. E em meio a isso tudo, o Senhor colocou esse texto no meu coração, e o tema dessa mensagem, ele traz bastante o alvo, o objetivo que a gente quer nesta manhã, falando aqui em breves palavras ao seu coração. Por que temer? Às vezes a gente olha para a condição, para a situação angustiante, cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas angústias, com os seus sofrimentos, com a sua cruz. A gente olha para tudo que é lado e não vê uma saída. Mas tudo isso, como o nosso pastor acabou de dizer, é porque às vezes a gente até conhece, mas não queremos aceitar isso, não queremos entender, não queremos receber isso como sendo real. Porque em verdade nós temos um pastor. E a gente se angustia às vezes, porque não paramos para pensar nisso. Não paramos para refletir nesses momentos que vivemos sobre esse fator fundamental. Nós temos um pastor que nos ama, que cuida de nós, que é muito mais até do que um pastor, é um amigo verdadeiro. E quando a gente começa a ler esses salmos, e aqui eu preciso passar para vocês pelo menos algumas informações básicas, para que depois a gente possa entrar propriamente no texto bíblico. O livro de Salmos, ele é composto de 5 livros, que reúnem salmos de cerca de 1000 anos, há salmos até de Moisés. Salmo é uma espécie de poema, de louvor, de cântico, que era
escrito, cantado por homens de Deus, cada um a seu tempo, e foram todos reunidos, compilados em ordem, numa determinada ordem que nós não sabemos qual é, mas esta ordem ela conseguiu reunir num só livro da Bíblia Sagrada o que era correspondente a 5 livros. Ela reuniu, ela compilou. E o que eu acho interessante de notar aqui é que nesta reunião, quando foi feito esta ordem, foi colocada essa ordem, 3 salmos aqui estão com uma simetria tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, que eu não sei como há pessoas que conseguem dizer que a palavra de Deus, ela não é um produto final do coração de Deus para a gente. Não há como. Se nós pegarmos o Salmo 22, nós vamos ler, ali no Salmo 22, nos versos 1, 8, 16 e 18, confirmados ali, que o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele remete isso, ele aponta esse texto exatamente para quem? Para o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Então, já no Salmo 22, o nome de Jesus estava sendo profetizado para toda a humanidade, como sendo o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E a confirmação disso, a gente vê lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aí na sequência nós temos o Salmo 23. O Salmo 23, ele aponta para o grande pastor. E se nós pegarmos um texto bíblico que se encontra em Hebreus 13, 20, vocês vão ver lá, ó. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, quem? O grande pastor das ovelhas. Então o Salmo 23, afirmando isso e apontando para Cristo, Ele é o grande pastor das ovelhas. E aí finalizando com o Salmo 24, a sequência de 3 salmos. O Salmo 24 vai dizer e apontar para Cristo como o supremo pastor. Supremo pastor. E isso você vai encontrar lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, você tem lá, do Senhor é a terra, ou melhor, e quando aparecer o sumo pastor, olha lá, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Sabe o que diz o Salmo 24? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ergam-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus Cristo, o Senhor, o sumo pastor. Ele é o Rei da Glória. E o que é mais interessante é a gente entender isso aqui. Primeiro, no Salmo 22, o nosso Cristo morre por nós, correto? Dá a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, nós temos um período que pode configurar o período de ausência física do nosso Mestre conosco. E no Salmo 24, está dizendo que Ele vai retornar.
Agora, o interessante, no Salmo 23, que é exatamente este período de tempo em que Ele não estará conosco fisicamente, presencialmente, Ele nos garante que nunca vai nos abandonar. Nunca. E que Ele nos enviou que como Ele compõe o trino Deus, na pessoa do Pai bendito e eterno, na pessoa do Filho, Ele próprio, e na pessoa do Espírito Santo de Deus. Eles compõem o trino Deus, cujo nome é Yahvé, cujo nome, transliterado para o português, Jeová. E aí, irmãos, nós podemos ver a beleza, a simetria disso. É como se Deus estivesse dizendo para a gente, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para a gente: olha, eu morri por todos vocês, eu vou ficar ausente por um tempo, mas não vou deixar vocês sem a provisão, sem o cuidado, e eu vou voltar para buscar vocês. É como se Ele quisesse dizer isso claramente para a gente, através da ordem, da disposição desses 3 salmos. Todo salmo tem uma história, um contexto por trás dele. O autor, quando compôs esse poema, ou quando compôs esta canção, ele tinha um objetivo por trás. Ele estava vivenciando determinados momentos da sua vida, e nestes momentos ele compôs esse poema, essa canção. E aí a gente chega àquela máxima, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E não podia ser diferente com o Salmo 23. O Salmo de Davi. E ele escreveu esse salmo exatamente no período em que ele fugia de Saul. E fugindo, ele foi obrigado a sair às pressas, sem pegar ferramenta, arma nenhuma. Mical, sua esposa, preparou uma saída para ele. Ele correu para o deserto para escapar das mãos de Saul. E lá no deserto, sem ter o que comer, o que beber, sem ter como se defender, porque não tinha nem ferramentas, armas para poder fazer isso, ele só podia se valer do seu Deus. E aí ele escreveu esse belo salmo. Neste momento, nos 4 primeiros versos do salmo, Davi lembrava de quando ele era pastor de ovelhas. E aí ele escreveu esses versos exatamente ilustrando como era o comportamento de um pastor, de um genuíno pastor, e ele associou isso a Deus, em relação a ele próprio. Nos 2 versos finais, 5 e 6, ele aponta para esse pastor, esse próprio pastor, como alguém muito mais do que um pastor, um amigo genuíno e verdadeiro, que não o abandona jamais. E é sobre isso, irmãos, que a gente gostaria de falar, porque nesse texto há 3 verdades maravilhosas que nós precisamos entender de uma vez por todas. E se você entender isso de uma vez por todas, eu posso afirmar para você, você vai ter problemas e dificuldades nesta vida? Vai. Mas o Senhor vai te dar força, o Senhor vai consolar o teu coração, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te dar confiança, vai aumentar a sua confiança nele, e você nunca mais ficará entristecido, se você hoje compreender isso, diante das aflições desta vida. Nós não sabemos o que está por vir, mas haja ou seja o que vier, aconteça o que acontecer,
nós temos um sumo pastor que cuida de nós, que nos ama profundamente, que é o amigo mais chegado do que um irmão. E é sobre isso que a gente queria falar com vocês nesta manhã, pela graça e misericórdia de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, uma verdade fundamental nesse salmo, é que nós não devemos ter medo, pois todas as nossas necessidades são supridas. Acabamos de falar que temos um Deus triuno, 3 pessoas que compõem um único Deus. O seu nome é Yahvé, é Jeová. A combinação do nome Jeová com nomes que identificam os atributos de Deus, já vai garantir para você sossego e paz na sua alma. Vamos lá? Primeiro, Ele é Jeová Roi, o Deus que te vê, por onde quer que você vá. Davi costumava dizer: se eu subir nas asas da alva, tu estás aí, Senhor. E se eu descer ao mais profundo do abismo, tu aí também estás, Senhor. Jeová Roi, é Ele que te vê, é Ele que te observa em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Não há um segundo seu de vida em que Deus não esteja olhando para você, atento para você. Ele observa tudo, não há como escapar do olhar dele. Se Ele te vê e Ele é o teu pastor, prepare-se, tudo o que você precisa, Ele vai te proporcionar. A combinação de Jeová com Shalom, Jeová Shalom, aponta para o fato de que Ele é a tua paz. Ele é a tua paz. O pastor é a tua paz. Então, se você passar por um momento angustiante, uma dificuldade na sua vida, faça valer esta frase, este nome do Trino Deus, onde Ele é apontado como o teu pastor, como a tua paz. Lembre-se disso. E nesses momentos angustiantes, pelos quais você talvez tenha que passar, você terá paz no seu coração, e você vai conseguir vencer, você vai conseguir triunfar, tranquilamente, porque Ele é a tua paz. A combinação do nome Jeová com Rafá diz para nós o seguinte: Ele é a nossa cura. E Ele cura não só a alma, não só o espírito, como também cura o nosso corpo físico. Ele é a nossa cura. Então, em algum momento da sua vida, por onde você passar, que você for pego nesta situação, precisando de cura, cura para a tua alma, cura para o teu coração, cura para o teu corpo físico, saiba que você tem um pastor, que é Jeová Rafá, o Senhor. Ele é a tua cura. A combinação do nome Jeová com Tzidkenu nos garante que Ele é a nossa justiça. Portanto, se você estiver injustiçado por alguém, se você estiver sofrendo angústias nesta vida por conta de injustiças feitas contra você, saiba que você tem um pastor que é a tua justiça. É Ele que te garante a vitória, é Ele que te ajuda, é Ele que te esforça. Saiba disso, nunca se esqueça disso. E você não ficará mais triste, e você não vai mais temer. A combinação do nome Jeová com Chamá nos garante
que Ele está conosco aqui e agora. Chamar significa contigo aqui, agora. Você sente a presença dEle aí agora? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Sinta a presença dEle agora aí. Do seu lado, sinta. Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. E é Ele que te garante: eu estou com você em qualquer lugar por onde você for. A combinação do nome Jeová com Jiré nos diz o quê? Que o Senhor provê. Então, quando nós estivermos carentes e necessitados de alguma coisa, precisando, nós temos a quem recorrer. Deus tem prazer quando você fala com Ele. Ele conhece a tua vida? Conhece. Ele sabe o que você precisa? Sabe. Mas Ele tem prazer de ouvir, de conversar com você. Conte para Ele as tuas necessidades. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Deus vai providenciar, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus da providência, e Ele é o teu pastor. A combinação de Jeová com Sabaote nos garante que Ele é o Senhor dos exércitos. Portanto, se você estiver sendo perseguido, afrontado, caluniado, quem batalha por ti é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz: minha é a vingança. Não se coloque o sol sobre a tua ira, porque minha, do Senhor, é a vingança. É Ele quem vê quem está te injustiçando. É Ele quem vê quem está te afrontando, quem está te caluniando. É Ele quem vê e observa todas as coisas, o quanto você tem sido injustiçado, sofrido. É Ele quem observa tudo isso. E é Ele quem te garante: eu sou o Senhor dos exércitos, o teu pastor, que batalha por ti. Sabe o que significa Senhor dos exércitos, irmãos? Literalmente, Ele tem um exército tremendo ao seu serviço. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Quando Ele se coloca para guerrear, não há quem possa ir contra Ele. Não há demônio nesta vida que aguente quando Deus se propõe em batalhar por alguém ou pelo seu povo. Caem todos por terra. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele é o teu pastor. Então, no verso 1, nós vemos lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quem é o Senhor? É tudo isso que eu acabei de citar para você. E muito mais, porque existem muitas outras combinações do nome Jeová com os atributos dele próprio. Verso 2, está escrito: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós estamos dizendo aos irmãos que você não deve ter medo, pois as suas necessidades serão supridas, correto? Amém? Então Davi, ele foi pastor em Belém, da Judéia, uma terra desértica, deserto, 800 metros acima do nível do mar, um lugar desértico, aonde ia se achar pastagens verdes e águas tranquilas, irmãos? Num deserto. Como Davi iria conduzir as suas ovelhas para este lugar? Procurando, até encontrar. O que isso significa para a gente? Pastos verdes, alimento, comida, águas tranquilas, água,
coisas essenciais que nós precisamos. Sem isso não há como viver. O ser humano não consegue viver sem comida e sem água. Nós acabamos de cantar aqui louvores falando sobre a água, a importância da água para o ser humano. Não há como viver, são coisas essenciais. E pelo verso 2, Deus está te dizendo: eu garanto a tua sobrevivência. Eu garanto o que você precisa para viver. Sou eu quem te dou o alimento, sou eu quem te dou água para beber, sou eu quem te sustento. Mateus capítulo 5, há um texto, 5 ou 6, se não me falha a memória, há um texto bíblico em que nós vemos ali o Senhor Jesus orientando os seus discípulos, as pessoas que o ouviam, sobre a ansiedade da vida, coisas que nós precisamos, desejamos, almejamos, e a gente às vezes, devido a essa necessidade, a gente se torna ansioso ao extremo, por ver o quanto precisamos daquilo, o quanto temos urgência daquilo, e o Senhor Jesus vai dizer: não adianta vocês se preocuparem com estas coisas, não adianta, porque vocês não podem acrescentar um côvado à estatura de vocês. Vocês não podem garantir nada. Por que se preocupar com o amanhã, se sou eu quem sustento a cada um de vocês, quem garante que amanhã vocês terão as coisas essenciais que precisam? E lá nesse texto está escrito o quê? Basta somente você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 3, nós estamos falando sobre não ter medo, porque as nossas necessidades são supridas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quais verdades nós vemos nesse verso? Primeira, a ovelha é um animalzinho muito dependente. Ele é muito frágil. Ele depende integralmente do cuidado do pastor. A ovelha é míope, não enxerga direito. Ela tem tendência a se afastar do rebanho, e ela se machuca facilmente. Todavia, com esse verso, nós entendemos que o pastor jamais abandona uma ovelha ferida. O que ele faz com essa ovelha? É lógico que mesmo que sendo um animal que não tem consciência, irracional, como pode-se dizer, a ovelha, quando é pega por estas circunstâncias, ela tende a se desesperar. De repente está presa a uma rocha, de repente está presa em um buraco, machucada, ferida. É lógico que todo animal que é exposto a uma condição dessa, mesmo os animais irracionais, tendem a se desesperar. O que se dirá do homem? Quantas vezes nós estamos passando por momentos e circunstâncias difíceis na nossa vida, a gente começa a se desesperar, porque não vemos um amigo para nos estender a mão, ninguém que possa nos ajudar. Mas hoje aqui, irmãos, você tem que se conscientizar disso. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, é Ele que te coloca nos braços, é Ele que te cura, é Ele que te acolhe, é Ele que sara as tuas feridas, é Ele quem age em prol de você, e jamais Ele vai se esquecer de você. O seu amor é muito profundo pelas suas ovelhas. Você é uma ovelha do aprisco do Senhor.
guia-me por amor do seu nome. Nós merecemos, irmãos, sejamos sinceros e honestos. Nós merecemos? Não. Porque está escrito, guia-me por amor do seu nome. Porque o Senhor não pode se negar. Ele é a pura essência do amor. Ele é a pura essência do amor, Ele não pode se negar. Então, por amor ao seu nome, que é amor, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te protege, Ele te abençoa. Agora nós vamos para a segunda verdade. Segunda verdade é: você não deve temer a morte, porque Ele remove todos os nossos temores. Ele remove todos os nossos temores. Belém, 800 metros acima do nível do mar. Para achar pastagens, ele tinha que descer até o vale. O vale é o Vale do Jordão, 400 metros abaixo do nível do mar. Somados, 1.200 metros. Somados. É um caminho perigoso, cheio de pedras, é um caminho cheio de cavernas, cheio de buracos, um vale sombrio, assustador. À noite, quando escurece, você não sabe aonde está pisando, mas lá vai o pastor conduzindo as suas ovelhas, e ele não perde uma. Quem estiver no seu aprisco, pode ficar sossegado. Vai passar pelo vale sombrio, vai passar pelo vale da sombra da morte, vai passar. Quando diz vai passar pelo vale da sombra da morte, está te dizendo, você vai passar por perigo sim, mas nestes momentos Ele estará com você, e Ele não vai te deixar ficar perdido no meio do caminho, não vai te deixar, Ele vai te socorrer. O pastor tem 2 equipamentos para descer, para fazer, para executar a sua tarefa de pastor. Quais são esses equipamentos? Ele tem a vara e ele tem o cajado. Com a vara, o que ele faz? Afugenta todos os predadores das ovelhas. Todos são afugentados. Vai ameaçar chegar perto de uma ovelha, lá está o pastor e desce a vara para afugentar os predadores, que são os lobos, os ursos, os leões. Irmão, se você tivesse consciência de que você andando está exposto a inúmeros problemas e dificuldades, inúmeros perigos, se você tivesse a visão espiritual como teve Geazi, quando seus olhos foram abertos, ele viu lá o exército do rei, com os olhos carnais, ele viu o exército do rei, ele se amedrontou diante do exército do rei, e chegou a pensar, pronto, agora eu e o profeta Eliseu vamos morrer. E Eliseu olha para Geazi e diz para ele, olha de novo, Geazi. Quando ele olha, aí ele vê Jeová Sabaote com os seus exércitos. Ele vê os exércitos de Deus, que estavam dispostos a batalhar por ele e pelo profeta Eliseu. 2 pessoas,
os exércitos de Deus dispostos. Cabe aqui dizer, irmãos, um só anjo chegou a matar 130 mil pessoas, é isso, né, pastor? 130 mil pessoas, um só anjo, um só. Havia um exército formado ali. O Senhor te protege. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele está com você, irmão. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Verso 5. Ele passa a tratar o pastor como amigo íntimo. E o amigo íntimo, quando ele conversa, né, quando ele tem alguém com profunda amizade com ele, ele vai, é lógico, receber essa pessoa na sua casa e vai agir com determinadas coisas. Nesse verso 5, a gente vê três bênçãos dispostas ali na ordem que sobrevém sobre quem tem esse pastor como amigo íntimo seu. Primeira bênção: mesa preparada na presença dos seus inimigos. Sabe o que isso significa, irmãos? Provisão no meio do caos, no meio da perseguição, no meio dos perigos. Provisão, Deus provê para você mesa preparada na presença dos teus inimigos. Primeira bênção que você tem. Segunda bênção: unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui nós temos duas coisas, duas possibilidades. A primeira delas é que naquela época, quando você recebia um amigo, você ungia a sua cabeça em sinal de honra. Então Deus está te dizendo: eu tenho mesa preparada para ti na presença dos teus inimigos, e eu te dou honra na presença dos teus inimigos. Eu te honro. Ao mesmo tempo, unges a minha cabeça com óleo. Se você for reportar isso para o contexto do pastor de ovelhas, significa, alguns especialistas dizem, que o pastor unge a ovelha. Sabe por quê? Porque naquelas regiões há uma infestação de insetos. Estes insetos, eles entram pelos orifícios dos ouvidos, do nariz, dos olhos das ovelhas, e às vezes eles geram nestas ovelhas, sabe o que? Essas moscas, um tormento tão grande que essas ovelhinhas, elas começam a ficar descontroladas, e elas, para passar aquela dor, elas pegam e batem com a sua cabeça nas rochas, e às vezes morrem por causa disso. Quando se passa o óleo sobre a cabeça de uma ovelha, este óleo é repelente. Estes insetos não mais entram nos ouvidos, nos olhos, na boca das ovelhas. A ovelha não mais perde o seu controle, e consequentemente ela não mais se machuca. O que Deus está te dizendo nesta manhã: eu cinjo, eu unjo a tua cabeça com óleo. Terceira bênção: o meu cálice transborda. O que significa isso? O meu cálice transborda. Cálice cheio é sinônimo de alegria abundante. Naquela época era assim. Cálice cheio era sinônimo de alegria abundante.
Então o teu Deus está te dizendo hoje pela manhã: eu preparo uma mesa para ti na presença dos teus inimigos. Eu tenho provisão para ti no meio do caos. Eu unjo a tua cabeça com óleo, eu te honro na presença dos teus inimigos. E eu faço o teu cálice transbordar. Alegria transbordante para ti. Amém? E a terceira e última verdade, nós já estamos acabando. A terceira verdade é: você não deve temer a eternidade, pois Ele já proveu lugar para ti. Olha lá o verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem aqui já leu o livro O Peregrino? Levante sua mão. Peregrino é um livro muito interessante, porque ele ilustra a caminhada de um cristão rumo ao céu, rumo à glória. E lá existem diversos personagens, inclusive o peregrino. Essa caminhada é uma caminhada muito difícil, onde o peregrino está exposto a uma série de problemas e situações diversas. Quem lê o livro sabe disso. Se não leu, leia. É uma leitura muito boa, muito interessante. Ali existem dois personagens que acompanham o peregrino em todos os momentos. São duas simbolizadas, por duas mulheres. Uma delas se chama bondade e a outra misericórdia. Lado a lado o tempo todo, e elas são poderosas, porque quando o peregrino vai esmurecer, a bondade e a misericórdia estão lá e fazem ele levantar de novo. Por bondade, nós podemos entender o quê? Deus dá a você, mas você não merece. Deus dá a você, mas você não merece. Isso é bondade. E por misericórdia, o que você entende? Deus não te dá, mas você merece. Bondade, Deus dá, mas você não merece. O que Ele te dá, que você não merece? A salvação. Misericórdia, o que você recebe, não dá, ou melhor, o que Deus não te dá e você merece: juízo. A bondade e a misericórdia do Senhor andam contigo todos os dias, todos os dias. Sabe o que é graça, irmãos? Graça é: eu não mereço, mas eu preciso, e Ele me dá. Eu não mereço, mas eu preciso, e Ele me dá. Amém? Conclusão: não temas. Por que temer? Não temas. Esse Deus, esse Jesus querido é o teu pastor amado. Não temas. Esse termo não temas, a gente já ouviu isso diversas vezes. Quantas vezes ele está na Bíblia? 365 vezes na Bíblia. Sabe o que isso significa? 365 dias da sua vida, Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. O teu pastor cuida de ti. Não se desespere, não temas. E aqui o mais importante: não saia do aprisco do Senhor. No aprisco dele, o cuidado pertence a ele. Fora do aprisco dele, você está por sua conta e risco. E se você ainda não faz parte deste aprisco, hoje é o dia aceitável do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.